Oi gente, finalmente estou gravando de novo, né? Depois de tanto tempo sem gravar e sem conseguir subir um vídeo, espero que eu consiga subir esse, porque eu estou sem tempo para edição. Estou cheio de vídeo encalhado, espero que esse eu consiga fazer de primeira para poder não ter que fazer muita edição. No vídeo de hoje eu trago algumas perguntas da Jaciara Lima. Beijo, Jaciara Lima, obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Espero que o vídeo ajude aí a sanar algumas dúvidas e ajude você nesse projeto aí de fazer esse curso de pedagogia no CEDERJ. A pergunta da Jaciara: oi Raquel, estou pesquisando aqui no YouTube sobre o CEDERJ e caí no seu vídeo. Amei seu vídeo, me deu uma animação para continuar estudando. Meu sonho é fazer o curso de pedagogia, mas para mim tem que ser à distância. Às vezes fico com medo de não passar e paro de estudar. Estou estudando sozinha em casa pelas provas anteriores do CEDERJ. Você conseguiu passar? Obrigada pelo vídeo e pela força. Consegui passar sim, Jaciara, eu passei bem, passei em 5º lugar. Já comecei o curso de pedagogia, estou gostando muito e está valendo muito a pena. Agora, sobre estudar em casa pelas provas anteriores do CEDERJ. Eu acho válido porque é um método de realização de provas diferente. A contagem dos pontos é feita de forma diferente, então eu acho muito válido você fazer provas anteriores sim, para você saber até que pontos melhores estudar da matéria. A outra pergunta dela foi, que legal que você passou, parabéns. Quando você estava estudando para o vestibular, você estudou mais para português e redação ou focou em tudo? E se não for pedir muito, poderia fazer vídeos dando dicas para quem quer fazer o vestibular do CEDERJ e depois fazer também vídeos falando sobre o curso? Estou estudando aqui pelo YouTube, tem muitos canais bons, o que você acha? Quais os métodos usou para estudar para o vestibular? Bom, vamos por partes, né? No caso do curso de pedagogia em si, eu acho muito válido dar atenção especial a português e redação, sim, porque são as matérias da prova discursiva. Quanto às outras matérias, se você não estiver forte nelas, você também não deve se preocupar nem se desesperar, porque como a contagem dos pontos na prova do CEDERJ é em bloco, ou seja, se você tirou 2 em física, 1 em química, o que interessa é que você tenha feito a pontuação mínima. Mesmo que você zere uma matéria, você consegue passar se você atingir a pontuação mínima. Sobre os canais do YouTube, eu não conheço muito os canais do YouTube sobre o curso no CEDERJ. Eu só conheço um que é de uma colega que está fazendo pedagogia lá também e que dá algumas dicas sobre o curso do CEDERJ depois que você já passou na prova. Mas sobre preparação, eu não conheço muitos canais, eu não sei o conteúdo deles, se é bom ou não. Sobre os métodos que eu usei para passar no vestibular. Eu não usei um método específico voltado para o CEDERJ. Eu sei que é mais difícil para quem parou de estudar retomar os estudos, mas no meu caso, português e matemática, a minha base era boa. A minha dificuldade no vestibular do CEDERJ foi química, foi física, essas matérias. Química eu fui muito mal, mas como a minha pontuação em português, em geografia, em inglês foi muito boa, então foi o suficiente para cobrir essa deficiência em química, em física, nessas matérias mais específicas. Quais os métodos que você usou para estudar para o vestibular? Para mim, fez uma diferença boa sempre acompanhar os estudos dos meus filhos, por incrível que pareça. Como meu filho, agora ele está no 5º ano, então eu venho estudando ao longo desses anos com ele, para ele fazer os deveres de casa, para ele estudar para os testes, para as provas, então eu acompanho muito de pertinho a preparação dele. Então eu acabo estudando a matéria de novo, e muitas coisas que eu não aprendi no meu tempo de criança, eu estou aprendendo agora. Então, para eu ter uma ideia, caiu uma questão na prova de geografia do CEDERJ, que era um assunto que eu tinha estudado com ele para testes e provas, que era sobre cerrado. Então, para mim, quando eu olhei aquela questão, parecia até que eu estava fazendo o dever de casa junto com ele. É bom você dar atenção a esses conteúdos do fundamental, de geografia, história, também, porque que você vai usar, né, para ensinar também, né? Porque o professor, o pedagogo, ele ensina também nas séries iniciais. De um modo geral, também você está lendo notícias, você está por dentro dos assuntos, dos conhecimentos gerais. Isso também é muito importante. A outra pergunta da Jaciara, ela diz: eu assisti um vídeo aqui no YouTube de um aluno do CEDERJ, dando dicas para quem quer fazer o vestibular, e ele disse que tem que acertar pelo menos 50% da prova de múltipla escolha para eles corrigirem a sua redação e a discursiva. Fiquei um pouco assustada. Sobre esse critério de ter que fazer 50% da prova de múltipla escolha para poder corrigir a sua redação e a discursiva,
Esse é o critério inicial, sim. No mínimo, você tem que acertar 50% da prova de múltipla escolha para eles corrigirem a sua prova de discursiva e de redação. No entanto, tem um critério que é o seguinte: no edital, no item correção das provas, está dizendo que se após a aplicação do previsto, no item 6.2, que é o que fala que o candidato que alcançar no total das questões de múltipla escolha um mínimo de 50% de acertos, terá corrigido a redação em língua portuguesa e as questões discursivas. Se após a aplicação desse critério, o número de candidatos do polo para onde você está fazendo, para Cambi, Barra do Piraí, enfim, for inferior a 3 vezes o número de vagas do curso oferecido nesse local, terão corrigidas a redação e as questões discursivas pela ordem decrescente do total de acertos, tantos candidatos quantos forem necessários para que seja atingida a relação de 3 candidatos para cada uma dessas vagas, respeitando-se o disposto no item. No caso do meu polo, tá, foram corrigidas as provas discursivas de quem fez no mínimo 35 pontos na objetiva. Tá? Então, o critério que era 50% caiu até 35 pontos para poder atingir essa relação candidato-vaga de 3 por vaga. E em Saquarema, no polo de Saquarema, quem fez 22 pontos e meio conseguiu ter a prova discursiva e de redação corrigidas. Isso no último vestibular, que foi esse de 2017.1. Agora, tem um porém. Se depois que aplicar o critério de 50% para corrigir a discursiva e a redação, 50% de acerto, o número de candidatos do polo for superior a 8 vezes o número de vagas do curso oferecido nesse local, e também não serão corrigidas mais provas de redação e discursivas, entendeu? Então, deixarão de ter corrigidas a redação e as questões discursivas pela ordem crescente do total de acertos, tantos candidatos quantos forem necessários para que seja atingida a relação de 8 candidatos para cada uma dessas vagas, respeitando-se o disposto no item 6.1. Então, assim, naquelas carreiras que tiverem muita procura, tiverem muitos candidatos, aí você vai ter que tirar mais do que 50% de acertos na prova objetiva para poder ter a prova discursiva corrigida. Mas não é o caso de pedagogia, esse critério, eu não sei nem se tem alguma carreira que chega a ter esse corte, né? Não lembro de ter visto nenhum caso desses. Mas enfim, está previsto no edital. Agora, você não pode ter nota 0, nem na redação, nem no total de pontos da prova discursiva, senão ser reprovado também. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante chamar a atenção, que foi uma coisa que me passou despercebida. No vestibular do CEDERJ, eles reservam uma quantidade de vagas para quem é descendente de negro, índio. No caso da UERJ, em cumprimento ao sistema de cotas, fica reservado um percentual de 45% das vagas, distribuídas da seguinte forma: 20% para negros e indígenas, 20% para alunos oriundos da rede pública de ensino e 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço. Para o UERJ, depois de aplicado o percentual de cotas, 45% será destinado o restante para a ampla concorrência. No caso do polo que eu fiz, a quantidade de vagas para cotas eram 18. Essas vagas são destinadas a candidatos que tenham seus requerimentos avaliados e deferidos quanto aos aspectos socioeconômicos e caracterização da modalidade de cota prevista em lei. Então você tem que entrar com um requerimento. Antes das inscrições gerais do concurso, tem um requerimento que é disponibilizado pelo site para você solicitar a participação na disputa dessas vagas reservadas aos cotistas. Então, no caso, eu tenho essa atenção, porque quando eu fui me inscrever no vestibular do CEDERJ, já tinha passado esse prazo para esse requerimento. Então, quem quer disputar as vagas que são reservadas para os cotistas tem que entrar com esse requerimento antes. Então, tem que ter mais atenção ao prazo aí de fazer esse requerimento. Só terão direito a concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas os candidatos cuja pré-inscrição, tem que fazer uma pré-inscrição, tenha sido deferida segundo o edital de isenção, que sai um edital de isenção da taxa de inscrição e pré-inscrição no sistema de cotas do concurso de seleção pública para educação superior à distância. Então, assim, quem tem como se enquadrar nessas cotas, tem mais chances ainda de conseguir vaga. A pontuação pode ser menor ainda, então preste atenção aí quem
puder. Nesse grupo de cotas, olha só, o preenchimento das vagas destinadas aos candidatos que atenderem os pré-requisitos para os cotistas obedecerá rigorosamente à ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos inscritos, respectivamente em cada um dos 3 grupos de cotas instituídos. E por último, eu queria só dar algumas informações para você se situar aí na sua colocação no concurso quando sair o resultado. Esse ano, que passou no final do ano, a concorrência para pedagogia no polo que eu fiz, foram 8 candidatos disputando uma vaga. Eram 40 vagas para ampla concorrência, que eu não disputei as vagas dos cotistas, e eram 322 pessoas querendo uma vaga. Os polos mais concorridos para pedagogia são Nova Iguaçu e Niterói. O polo menos concorrido é de pedagogia em Bom Jesus de Itabapoana, que é da UENF, né? A UENF é responsável pelo curso lá. Lá a relação candidato-vaga foi de 1,84, ou seja, 92 pessoas disputando 50 vagas. No polo de natividade, que é um polo de responsabilidade da Unirio, foi 1,95 candidatos por vaga concorrência, ou seja, eram 39 candidatos para 20 vagas. Então foi um polo pouco concorrido. Então, tá aí a dica para quem mora perto dessas regiões e tiver interesse. Diminuir a chance de reprovação, vamos dizer assim, é uma opção, tá? Fazer para esses polos que são menos concorridos. Bom, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. As dicas que a Jaciara Lima pediu sobre o curso de pedagogia, sobre o curso do CEDERJ, como é que está sendo, eu vou tentar fazer um outro vídeo. Tá difícil fazer vídeos, porque eu tô me dedicando agora, né? Tem esse projeto novo da faculdade, que precisa de tempo para estudar sim, mesmo que seja à distância. Parece que, não, tem que dedicar menos tempo, mas na reunião inicial com a coordenadora ela explica que tem que ter pelo menos 20 horas semanais para estudar. Então isso diminuiu muito meu tempo para edição de vídeo e também as limitações de questão de computador. Eu fiquei sem computador um tempo para edição, mas vou continuar com o canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo, sucesso aí para quem está se preparando para o concurso do CEDERJ. Tchau, até a próxima.